Estamos a ponto de encerrar essa disciplina. Por isso, dedicamos a última parte da aula para uma revisão. Na primeira parte, vamos falar das identidades de Green e teoremas de Green. Não são aplicações, do ponto de vista da física, muito simples. Um pouco mais avançadas, por exemplo, na teoria do eletromagnetismo avançado, em problemas envolvendo condições de contorno. Então, nós não vamos cobrar exercícios da primeira parte da aula, porque realmente as aplicações estão um pouco fora do escopo do curso de licenciatura, mas é bom sempre o aluno saber, né? Muito bem, vamos depois encerrar então com uma breve revisão, né? Eu tenho aqui, né, nessa figura, uma região R delimitada por uma curva C. É bem ilustrativo isto aqui, né? Agora eu considero duas funções, né, de x e y, porque eu estou construindo plano. Funções de x e y, p e q, e que são diferenciáveis, são deriváveis, né, com respeito a derivadas parciais. As funções são contínuas e as derivadas também são contínuas, né? Muito bem, o teorema de Green estabelece uma identidade, né? Lembrando sempre que eu gosto mais aqui de uma bolinha, né? Ou seja, se eu considerar, né, ao longo desta curva C, e eu agora considerar a integral ao longo da curva C de p de xy dx mais q de xy dy, esse dy, na verdade, ele está aqui dentro, mais q dy, né? O teorema estabelece que essa integral ao longo da curva C é igual a uma integral agora de superfície, né, nessa região R, porque agora eu estou destacando essa região R, né, de dq dx menos dp dy. É claro que estou considerando uma integral no plano, né, uma integral de superfície no plano. Eu uso aqui as coordenadas cartesianas, x e y, mas dependendo da curva, eu vou ter que utilizar, né, outro tipo de coordenada, fazendo uma mudança de coordenadas, né? Muito bem, mas eu quero lembrar, né, que no caso do plano, né, nós sabemos, né, que utilizando o teorema de Stokes, a integral, agora estou falando de uma grandeza vetorial, a integral de A escalar dr ao longo de uma curva, e essa integral de A escalar dr nada mais é do que isso, né? Veja, a x dx, a integral ao longo da curva, a x dx mais a y dy. É isto, né? Ora, veja só, consequentemente, né, nós temos a seguinte situação, né? Agora pensando em componentes de um vetor, porque a gente substitui g por ax e f por a y. Consequentemente, de acordo com o teorema de Green, vale esta expressão aqui. Ora, mas o que é esta expressão, né? Veja,
essa expressão é a mesma coisa que o teorema de Stokes no plano. E ali eu considero a componente z, né? Portanto, se eu fizer a integral no plano, né, de A escalar dl, ela é igual ao rotacional dessa função, né? Portanto, temos aqui que A escalar dr é igual ao rotacional de A escalar ds, mas isto aqui, n, nesse caso, essa normal aqui, n é igual a k. Consequentemente, no plano, eu tenho de considerar a componente z do rotacional de A, né? Então, agora, a gente já sabe que o fluxo do rotacional é igual, né, à integral de linha de A, né, que é essa expressão, né? Consequentemente, o teorema de Green, considerando o plano, é a mesma coisa que quando nós usamos o teorema de Stokes, né, no plano. O que muda é apenas o nome, né, das funções, né? Então, esse é um primeiro resultado que a gente está querendo chamar a atenção aqui, né? Muito bem. Duas identidades agora conhecidas como identidades de Green, né? Primeiramente, o truque consiste no seguinte: eu considero aqui, construo, na rigor, né, um vetor A, função de x, y, z. Esse vetor A é dado pelo produto de φ aplicado ao gradiente de psi. Φ e psi são duas funções quaisquer. Agora, aqui tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade, qual seja, é possível mostrar que o divergente deste vetor aqui, ele é dado pelo gradiente de φ, escalar gradiente de psi, mais φ vezes o laplaciano de psi. Essa é uma identidade, né? Daí resultando o seguinte, lembrando o teorema de Gauss, né, que num volume V, né, eu posso relacionar o divergente de um vetor, né, num volume como sendo igual ao fluxo do vetor, né, através da superfície que delimita, uma superfície fechada, né, que delimita esse volume, A escalar ds. Ora, o que nós fazemos na primeira identidade de Green? Divergente de A, esta expressão aqui, né? Então, divergente de A é esta expressão aqui. Portanto, divergente de A, mas divergente de A é isto. Já demonstramos. Então, φ laplaciano de psi mais gradiente de φ, escalar gradiente de psi, a integral dessa função no volume V é igual, veja, ao fluxo de φ gradiente de psi. Por quê? Olha só, porque aqui eu tenho o fluxo de A, né? É claro que a rigor, né, aqui não está muito explícito, né? Aqui nós temos a integral ao longo de uma superfície
fechada, seria melhor até, né, colocar isso mais claramente nesta expressão aqui. Isso aqui é conhecido como primeira identidade de Green, né, que faz uso do teorema de Gauss e construindo uma função A com essa forma aqui, né? Muito bem. Temos ainda uma segunda identidade de Green, onde a gente agora considera essa função aqui, uma segunda função, né? Veja, φ gradiente de psi menos psi gradiente de φ. É isso. A. Agora, eu vou calcular aqui o divergente dessa função menos o divergente, faltou um ponto aqui, dessa função. É isto. Ora, o resultado, feitas as contas, é que o divergente, portanto, de A é isto, né? Porque A é dado por essa expressão. Conclusão, divergente de A. A é dado aqui, divergente de A é igual a esta expressão aqui. Essa segunda identidade de Green, ela é muito mais utilizada do que a primeira identidade de Green, né? Mas especialmente no eletromagnetismo. Ainda não chegamos à identidade propriamente dita. É claro que agora eu vou usar o teorema do divergente, onde nós sabemos que o divergente de um campo A, calculado num volume V. Aqui está o volume, isto é igual a integral de superfície, uma superfície fechada de A escalar ds. Ou seja, de acordo com o teorema de Gauss, a integral sobre um volume de uma função divergente de A é igual ao fluxo do vetor A através da superfície S que delimita o volume. Então, até agora eu considerei A, calculei o divergente de A, e agora eu tenho a identidade de Green. Por quê? Isto aqui é divergente, isso aqui é divergente de A, né? Nós já calculamos. A é esta função aqui. A é essa função, né? A é essa função. Então, lembrando que aqui, na rigor, nós estamos sempre pensando, né, numa integral de superfície, e a superfície deve ser uma superfície fechada. As aplicações, especialmente dessa última identidade aqui, conhecida como identidades de Green, né, são na teoria da difração, né, no eletromagnetismo, muitas vezes, e na eletrostática, sim, quando a gente tem problemas envolvendo condições de contorno, né? E aí eu coloco aqui um exemplo, mas é difícil para o aluno perceber, porque envolve aqui a função delta, mas de qualquer maneira, essa identidade ela é bastante útil até mesmo na eletrostática, para a gente levar em conta, né, condições de contorno. Por exemplo, o potencial numa determinada superfície. Mas são aplicações bem mais avançadas, né? Então, a gente vai parar por aqui em relação ao teorema de Green e as duas identidades de Green, onde a gente constrói um vetor a partir de gradientes de funções, né? E faz uso do teorema de Gauss, né? E as aplicações aí realmente existem, aplicações matemáticas, mas para a física são problemas bem mais complicados, né? Na eletrostática, por exemplo, né? Ou na teoria da difração, também a gente faz uso disso, né? Na teoria da difração de Fraunhofer, né? Claro, né? Mas, enfim, a gente vai realmente parar por aqui, né? Mas vamos agora fazer uma
recapitulação bastante rápida, né, do que foi essa disciplina, né? Ora, esses tópicos que nós acabamos de dar aqui, eles são relevantes na teoria do eletromagnetismo, procuramos enfatizar isso, né, onde a gente, às vezes, quer escrever o divergente em coordenadas esféricas, né? Ou a gente define o divergente, que não foi definido antes, né? Os operadores diferenciais de campos. Os operadores diferenciais de campos, eles são importantíssimos, né? Em primeiro lugar, no eletromagnetismo. Não dá para fazer eletromagnetismo avançado ou de uma forma melhor, né, sem o que nós apresentamos aqui, divergente, rotacional, gradiente, assim por diante. Mecânica dos fluidos também, né? Mecânica avançada, sim. E na mecânica avançada a gente quer estudar um movimento, às vezes utilizando coordenadas polares, cilíndricas, esféricas e assim por diante, né? Coordenadas elípticas, parabólicas, existem vários tipos de coordenadas, né? Na mecânica quântica, é o Laplaciano, né? Laplaciano do campo importante na mecânica quântica. E esse campo importante na mecânica quântica se chama de função de onda, né? E lá, às vezes, a gente tem que recorrer a outras coordenadas na mecânica quântica. No estudo das ondas, sim, o D'Alembertiano é fundamental nas ondas. Aquilo lá, a equação de ondas é D'Alembertiano de φ, uma função x, y, z e t igual a zero. Aí está, né? E também, especialmente, na teoria geral da relatividade, que é a teoria da gravitação mais avançada possível. Todos esses elementos são essenciais nessas áreas, né? A gente não usa muito na termodinâmica e nem tampouco na ótica, mas cuidado, porque na ótica, que nós chamamos de aproximação eiconal, tudo isso aqui. Então, até mesmo na ótica, na verdade, na ótica mais avançada. 7, ótica avançada. Não essa ótica inicial e nem, às vezes, da ótica do ensino universitário. Então, você veja, você aplica tudo isso, né, para todas essas áreas da física. Eu excluí apenas, né, a termodinâmica, né? Muito bem, a gente começa com o conceito de campo, né? E esse conceito é fundamental em toda a física. A força é um campo de forças. Sim, podemos falar de campos de forças, né? Campo é uma função ou de 3 coordenadas, x, y, z, 2 coordenadas, mas o campo é uma função, dos pontos do espaço. É isso. E do tempo. Muitas vezes, também função do tempo. Um campo escalar, um campo vetorial. Um campo escalar, um campo... E o campo, ele pode ser tanto independente do tempo, quanto dependente do tempo. Por exemplo, no eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas, os campos dependem do tempo. Na eletrostática, não depende do tempo. Então, esse é o primeiro conceito que foi introduzido, conceito extremamente importante na física, porque cargas elétricas geram campos. É isso, né? Muito bem. Massas geram campos, campo gravitacional, como este que está aqui, né? Esse campo aqui é o campo gravitacional gerado por uma massa M na origem, né? Então, veja, é um conceito absolutamente essencial. E agora vamos aos operadores diferenciais de campo, que são importantes na física. O primeiro é este aqui, é o gradiente. Este operador, aplicado sobre uma função escalar, me leva a um vetor, né? E nós definimos esse operador diferencial de campo.
é um operador que opera, age sobre o campo ou os campos, né? Muito bem. O outro, que é importantíssimo no eletromagnetismo, é esse. É o divergente de um campo vetorial, né? O divergente de um campo vetorial me leva a uma função escalar. Ele é definido em termos de uma soma de derivadas, né? Esse aqui é super importante no eletromagnetismo, né? Esse aqui é importante na eletrostática, por exemplo, né? Por exemplo, né? Finalmente, aliás, logo em seguida, nós falamos do rotacional de um campo. Ele é calculado por meio, por exemplo, de uma matriz, né? 3×3, né? Esse aqui é um pouco mais difícil de calcular, né? Porque você tem que levar em conta 6 derivadas, né? Das componentes do campo, e numa certa ordem e sequência. Mas, de qualquer maneira, o operador rotacional é outro operador que, no caso do eletromagnetismo, esses dois aqui são essenciais. As equações de Maxwell, as equações do eletromagnetismo, são todas elas formuladas em termos do divergente e do rotacional dos campos, né? E e B, né? É isso, é fundamental. Também o laplaciano de um vetor ou de um escalar, aí tanto faz, né? O laplaciano de um vetor é igual ao laplaciano da componente x vezes i, mais o laplaciano da componente y vezes j, mais o laplaciano da componente z vezes k, né? De um vetor. Mas de um escalar é bem mais fácil. O laplaciano de uma função escalar é d2v dx2 mais d2v dy2 mais d2v dz2, né? E, finalmente, o outro, que é o d'Alembertiano, que é o laplaciano, menos 1 sobre v ao quadrado, v em geral a velocidade, d2, né, dt2 da função, uma função, por exemplo, u, né? E aqui temos a relevância, sim, equação de ondas, né? Equação de ondas, opa. Até mesmo a equação de campos, né, relativísticos, né? E assim por diante. Muitas aplicações. É bom o estudante ter sempre em mente isso. Estamos dando coisas absolutamente fundamentais, né, para os estudantes, né? E eu espero que os estudantes se apliquem bastante, né, em relação a isso, né? Finalmente, nós definimos algumas integrais um pouco diferentes, né? Por exemplo, uma integral de caminho. Houve uma preocupação nossa de definir uma integral de caminho de um vetor ao longo de um caminho, né? Também definimos integrais de superfície. E aqui a integral mais importante é esta, envolvendo, né, o fluxo de uma grandeza vetorial através de uma superfície aberta ou fechada. Essa integral de caminho aqui, ela tanto pode ser uma integral de um caminho fechado, em cujo caso nós chamamos essa integral de caminho de circulação do vetor através de um caminho fechado, né? É claro que também falamos de integrais de volume e de circulação de uma grandeza vetorial ao longo de um caminho, mas nesse caso o caminho é um caminho fechado e nós indicamos assim, né, gama e a integral ao longo de um caminho fechado. É claro que aqui estamos pensando numa grandeza vetorial, né, numa integral, por exemplo, E escalar dr, por exemplo, né? Então, são conceitos que nós procuramos passar para os alunos, né? E, é claro, exploramos dando exemplos, né? Na física. Isso aqui, tudo que nós demos é essencial, é fundamental. Por isso demos o nome de cálculo 3 para a física, né? Porque
todos esses conceitos são fundamentais na física, né? Finalmente, teoremas importantíssimos, né, envolvendo integrais. Em geral, esses teoremas, né, eles envolvem uma mudança de dimensionalidade. Integral de volume de alguma coisa se relaciona com integral de superfície. Ou integral de superfície de alguma coisa se relaciona com uma integral de caminho, né? E assim por diante. Teoremas importantíssimos, teoremas de Stokes, teoremas da divergência e menos. A gente usa pouco, na realidade, nesse nível aqui. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a gente usa realmente muito pouco. Agora, esses dois teoremas são essenciais. O aluno precisa saber calcular fluxos, né? Precisa saber calcular integral de caminho, né? Porque, de outra forma, ele vai ter muita dificuldade num curso de física para o que segue, onde ele vai estudar, né, a mecânica dos fluidos de uma maneira melhor, onde ele vai estudar o eletromagnetismo avançado, até a mecânica avançada. A mecânica avançada depende de tudo isso que a gente falou, né? E, finalmente, nós falamos de elementos da geometria diferencial. Esse tema é muito relevante. Falamos de curvas e superfícies, né, que é um elemento importante da geometria diferencial. Nós falamos também de vetores, duas bases de vetores, né? Vetores tangentes a linhas e vetores perpendiculares a superfícies, né? Esses vetores formam uma base, ou melhor, duas bases em geral, né? E são relevantes na mecânica de uma maneira geral, né? Ora, é fácil escrever um elemento infinitesimal de comprimento ao longo de uma curva, utilizando agora esses elementos dados antes, porque estes elementos infinitesimais são definidos, né, a partir daqueles fatores de escala que nós demos antes, né? Também elemento infinitesimal de superfície, elemento infinitesimal de volume. E, finalmente, queremos agora encerrar a aula e a disciplina falando de aplicações fundamentais. Como escrevemos operadores diferenciais de campos em coordenadas generalizadas, em coordenadas curvilíneas, porque esse é um outro nome, né? E aí procuramos dar expressões, né, primeiramente para o gradiente, utilizando qualquer tipo de coordenada. Né? Coordenada esférica, por exemplo, né? Isso está como exercício para a última semana. Né? Divergente de um campo vetorial, rotacional, laplaciano, d'Alembertiano e assim por diante. Ou seja, introduzimos um rico ferramental que vai ser extremamente útil nas próximas disciplinas, no eletromagnetismo básico, no eletromagnetismo avançado, na mecânica dos fluidos, na mecânica quântica, na equação de Schrödinger. O operador laplaciano é importantíssimo, escrevê-lo, saber escrevê-lo em coordenadas esféricas, porque essa é a base da equação fundamental da mecânica quântica. Ou seja, estamos entregando para vocês um rico ferramental, né, para que vocês possam escrever as leis físicas com muita confiança em qualquer conjunto de coordenadas, entender o significado desses operadores.